Olá, eu sou Raquel Martins e hoje eu estou aqui nos estúdios da Atlântida FM para conversar com o Fabiano sobre o veículo rádio. E por que eu tô aqui para conversar com quem realmente entende? Para levar as informações mais corretas para vocês, para a gente abordar realmente o que está acontecendo no cenário, o que está acontecendo no mundo, porque todo mundo está dizendo que rádio não funciona mais, Fabiano. E aí, fiquei muito preocupada, né? E resolvi vir conversar contigo pra saber se é isso mesmo. Eu tô querendo saber de ti e o que tá rolando. Raquel, então a primeira coisa que eu vou te dizer é calma, não fica preocupada. E que bom que você está aqui, legal te receber aqui, eu acompanho os vídeos lá, um conteúdo sempre muito legal. E respondendo a tua pergunta, não, rádio não está acabando, muito pelo contrário. Nós vivemos um momento em que o rádio, em que as emissoras de rádio, se bem posicionadas de uma maneira estratégica, tem inclusive uma oportunidade de apresentar para os seus ouvintes, na mídia tradicional, que nós inclusive chamamos aqui também de mídia essencial. Legal, né? Gostei. Outras oportunidades que por vezes chegam também no digital. A gente entende que cada vez mais as marcas estabelecidas no tradicional, no essencial, têm também a responsabilidade de gerar outros conteúdos em plataformas digitais, mas que sejam responsáveis por ser uma extensão daquela mídia de massa ainda, que comunica para muita gente, com assertividade, com confiabilidade, né? Planejamento. Exato, eu comentei, a gente já falou sobre isso, eu comentei num vídeo que eu comento sobre os benefícios das mídias tradicionais, exatamente esse benefício, essa entrega da mídia tradicional, e aí vamos falar diretamente sobre a rádio, da confiabilidade do que está sendo entregue, né? Da credibilidade. As pessoas sabem que o que é entregue ali, inclusive, eu te mandei algumas informações pra gente realmente abordar sobre isso, e é uma brincadeira, porque eu sei que a rádio não está morrendo, né? A gente tem cases muito bons de trabalhos feitos com a rádio, mas enfim, é o que a gente escuta e por isso que eu quis começar a abordagem dessa forma. Alguns estudos que a gente recebeu do Conselho Nacional de Publicidade mostram que é exatamente o contrário, né? Que a rádio está cada vez mais presente, que as pessoas ainda têm hábitos de utilizar a rádio no aparelho tradicional e que essa entrega de conteúdo diferente do digital, e mais uma vez reforço, não estou aqui colocando nenhum contra o outro, todos os tipos de veículos de comunicação são importantes, mas se complementam, e o veículo tradicional traz essa credibilidade por ter pessoas, ter profissionais, ter equipe por trás da informação que estão correndo sempre atrás dessa fidelidade, né, do assunto da informação quente, da informação verdadeira. Então esse foi um dos primeiros pontos assim que me chamou bastante atenção sobre o porquê que as pessoas ligam o rádio, né? Porque elas confiam naquela informação que está sendo exposta ali. E associar a marca a um veículo que nos traz confiança, que nos traz credibilidade, acho que é um grande passo na questão da construção do posicionamento de uma marca, né? Perfeito. Dois pontos muito importantes da tua fala que eu vou ressaltar aqui. Um deles é sobre como as mídias podem ser complementares, né? E elas, sem dúvida, acabam por nos trazer a oportunidade de alcançar um número maior de pessoas na rotina diária de consumo. A gente tem esses estudos também de como é que se dá a rotina de consumo das pessoas, em alguns momentos consumindo as duas de forma simultânea também, onde aí as informações elas são reforçadas também. E o outro ponto que tu traz, que é muito importante também, é a questão de uma credibilidade a partir de uma marca estabelecida já há algum tempo na mídia tradicional, por exemplo. A Atlântida, por exemplo, falando aqui do nosso trabalho, é uma emissora de 40 anos em Santa Maria, né? O FM chega em Santa Maria a partir da Atlântida em 1979. Então, tudo isso acaba por construir uma credibilidade junto aos anunciantes e, naturalmente, junto também à nossa audiência, que garante um retorno a partir justamente da confiança de uma marca estabelecida, de uma marca que já teve mostras, como tu falou, de outros projetos e cases que garantem não só a experiência, mas também o resultado a partir dessa experiência. E aí nós entramos
num ponto que para mim é também super importante, que é como essas marcas, e aí independente do rádio ou da mídia digital, se comportam e oferecem situações de experiência positiva para o seu público. Isso. Né? Essa experiência positiva para mim é determinante. E a gente consegue, dentro do ambiente de rádio, fazer esses convites que daqui a pouco se acentuam também nas mídias digitais. Claro. Era isso que a gente estava conversando agora, antes de começar a gravar, que o que acontece, né? O mundo digital, ele veio com muita força, é uma novidade para todo mundo quer se fazer presente, mas o despertar ainda vem muito pela mídia tradicional. E na pesquisa que já comentei N vezes com vocês aqui que a gente realizou sobre o consumo de mídia local, que acho que é muito importante, Perfeito. A gente sempre recebeu pesquisas dos veículos sobre audiência, sobre perfil de público, né, pra gente poder estudar ali junto com o planejamento o que se encaixa melhor. Dentro da própria programação, a gente tem perfis de programas diferentes, né, Fabiano? Em horários estabelecidos também, pensando nisso. Já nada acontece por acaso. Se o Pretinho Básico dá tardezinha é porque tem um porquê, né? Nada é sem planejamento. Então, quando a gente oferece algo para o cliente, é baseado no link, né, dos perfis. E a gente, nessa pesquisa, uma das constatações foi exatamente o uso de ambas as mídias paralelo. As pessoas não deixaram de consumir o tradicional. Elas somaram à sua rotina o digital. Então, elas estão consumindo o veículo rádio, consumindo o veículo televisão, consumindo o veículo jornal, mas elas estão com o celular na mão. Então uma coisa não substituiu a outra. O que o smartphone trouxe pra gente? A possibilidade de ter acesso à rádio em qualquer lugar. E aí a gente tem dados que mostram também a utilização do celular está cada vez crescendo mais para escutar rádio. Para escutar rádio. Até porque, assim, quem tem uma experiência de música e tal, eu curto muito música, né? Enfim, eu tenho um universo de música que eu vivo ali, que eu curto muito. Daqui a pouco tu quer ouvir lá tua playlist do Spotify e tal, mas eu sinto como se fosse um mundinho fechado. Exato. Né? Aí quando eu tô tipo assim, cara, eu preciso voar, eu preciso me libertar, o que tu faz? Sintoniza na rádio. E aí tu conhece N possibilidades de coisas que estão acontecendo. E ligar na rádio é diferente também porque tu vive uma experiência que não está completamente sob teu controle. Exato. Né? E ser surpreendido também faz parte de uma experiência legal. A surpresa que é provocada, por exemplo, quando toca a tua música preferida na rádio. E aí tu já fica... E tu é surpreendido por aquilo, é diferente da sensação de ouvir a mesma música dando play numa plataforma digital, porque tu já espera. Então, mais uma vez, fortalecer a questão de que qualquer trabalho de comunicação é experiência, né? Perfeito. E a gente associar a nossa marca a um veículo de nome, enfim, né, que tá aí há tantos anos, oferecendo essa experiência, é algo que com certeza vai trazer retorno. O que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam fazendo sem planejar, sem entender direito o que é melhor, qual é o melhor programa, qual é o melhor período, enfim, sem parar para analisar até mesmo às vezes a sua própria empresa, né, para ver onde que ela se encaixa dentro do veículo. E os retornos, eles demoram mais para acontecer, não que não aconteça, eles demoram mais. Então por isso que eu reforço cada vez mais a importância do planejamento, de entender as personas, muitas vezes conversar, ir lá no perfil do Fabiano lá e tirar suas dúvidas. Perfeito. Por trás do Fabiano tem uma equipe gigante aqui que está sempre à disposição para ajudar a construir o melhor cenário, né? A melhor experiência. É isso aí. Então, tem que entender. E é por isso que a gente está hoje aqui falando sobre rádio, para a gente entender o mundo do veículo, para a gente entender as possibilidades e entender que existe o retorno, né? A gente precisa apenas sentar e analisar o que de melhor a gente pode oferecer dentro do veículo, dentro de todas as possibilidades do veículo. Porque assim, eu tô até impressionada, porque eu tenho saído mais tarde do trabalho e está sintonizada na rádio. O número de pessoas que interagem nos programas mais tarde, pra mim, eu não tinha ideia. Eu achei que o turno da noite não fosse algo tão requisitado na rádio, sabe? Impressionantemente Cara, aí eu fiz um teste, né? Porque óbvio, Raquel, tem que fazer um teste. Fui lá pra interagir. Cara,
assim, ó, nem chegou perto dessa lista, entendeu? Então significa que realmente tem muita adesão do público, é que as pessoas participam muito. E é exatamente isso, daqui a pouco não é a música que tu conhece, daqui a pouco é uma informação que tu não tinha nem ideia que tá acontecendo, né? E que acabou passando ali, é um evento, é tipo assim, ó, um insight do tipo, eu tenho que fazer isso mesmo. Esses dias eu tava ouvindo uma propaganda de presente de formatura. Aí eu me liguei, cara, é verdade, eu tenho que... Não tava na minha agenda que eu tinha que procurar um presente de formatura. Quando eu escutei, eu pensei, deu um insight. Fez o agendamento. Fiz o agendamento. Então, assim, é um veículo múltiplo, né? São múltiplas experiências, possibilidades e não, ele não tá morrendo. Ele é um veículo que não é só a pesquisa de Santa Maria que diz isso, porque a gente poderia considerar que por ser uma cidade de mais interior ainda tem o hábito. Não. Os números, inclusive, do SEMP são maiores, né? Do que a realidade local. Maiores do que a realidade local. Eu vou colocar alguns dados aqui ou na descrição do vídeo para vocês terem uma ideia assim de consumo de rádio. Cara, assim, eu não tenho queda, né? Eu não vejo queda. Exato. E o que tu sente da audiência, Fabiano? É justamente isso, a audiência, ela se fortalece. E a gente eu vou sempre citar também as questões que envolvem as experiências que nós vivemos aqui, porque elas são muito genuínas sob um ponto de vista, a partir do momento em que elas são exemplos do nosso dia a dia mesmo, né? A audiência, ela encontra no rádio uma oportunidade de ter a sua companhia, né? Os dados também mostram muito da pesquisa mostram que o rádio ou mesmo o ônibus são ambientes em que o rádio é consumido, ou seja, as pessoas buscam também como uma espécie de companheiro, que é um papel do rádio historicamente, assim. E muitas vezes é um companheiro. E muitas vezes nesses ambientes eles acabam por fazer as suas interações daí lá pelas plataformas digitais. Hoje em dia a gente não utiliza mais como uma referência o telefone, né? Os telefones que estão aqui, pessoal, são para os contatos internos aqui da equipe, porque nós já não utilizamos assim. São as plataformas digitais a partir do convite feito na mídia on-air, na mídia tradicional, na mídia isso essencial. Que tu fala, só para fortalecer, mais de 40% das pessoas que têm o hábito de consumir rádio em carro e ônibus, né, nos horários de trânsito, então é 40%, né? O que a Raquel falava agora há pouco sobre sair do trabalho e consumir os programas da noite. Um dos nossos programas, me permite dizer que o programa das 7 tem inclusive um quadro que se chama o Karaokê. Sim. Né? Convidando apenas as pessoas que não estão dirigindo, as pessoas estão na carona, tá, pessoal? Porque, lembrando, né? Quem está dirigindo, presta atenção ao volante e respeite a sinalização de trânsito. Importante. Mas é justamente entendendo também esta rotina de consumo, de que maneira se comporta a nossa audiência naquele momento, e entende que eles estão em deslocamento, em movimento, e os convida a participar dentro daquela que é a sua rotina. Que é um entretenimento. Exatamente. Né? A pessoa daí se sente também neste ponto protagonista, porque ela é parte da construção do programa, né? Ela entra ali cantando no programa, se diverte aos outros, e não é necessário ser uma boa cantora como a Raquel. Quem não canta muito bem vai lá, mostra seu som também, e isso gera uma relação de aumento da confiança, de relacionamento. Relacionamento. Porque por mais que não seja o meu karaokê ouvido, quando eu escuto de outro ouvinte, aquele ouvinte me representa. Né? Tu se sente parte também. Tu se sente parte daquilo e tu sabe que daqui a pouco vai ser o teu também. Então isso é muito importante. Um outro ponto que a Raquel trouxe é sobre as pessoas que nos buscam para tirar dúvidas, para perguntar, para saber mais a respeito de rádio. E naturalmente a minha posição como comunicador da rádio, que estou todos os dias no ar, é natural que as pessoas procurem num primeiro momento o meu nome. E essa equipe que a Raquel citou, que está à disposição e que trabalha conosco aqui fazendo todo um suporte, ela tem todas as ferramentas necessárias para entregar uma boa experiência, né? Eu cito aqui 2 pesquisas que foram feitas, por exemplo, uma que é o Persona, que estuda o perfil do gaúcho, vocês tiveram acesso, e outra é o Cápsula, né, que estudou quais são os perfis e quais são os hábitos de consumo hoje que vão impactar os negócios no futuro.
E nós bem temos... interessante, inclusive. Bem interessante. E nós temos a possibilidade, com essas ferramentas, de entender os cenários e com o que a gente chama de um atendimento consultivo e preventivo, por parte dos nossos colegas executivos de negócios, entender as realidades de cada um dos negócios. E esse é um trabalho que a gente faz com todo detalhe, Raquel. Sim, eu acredito. É entender... Porque eu vivo, né? Eu vivo diariamente eu tenho contato com o pessoal aqui do executivo aqui e tudo é baseado em informação. Nada é feito no achismo, né? Esses estudos, tanto das pessoas quanto do Cápsula, são informações riquíssimas que o gestor, o diretor que está atento, ele não deixa passar. Perfeito. Ele já está pensando lá na frente, ele já aproveita isso. Até como forma de contribuir para a estratégia do nosso parceiro, que por vezes não tem acesso a todas essas informações, e a nossa ideia aqui é contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento dos negócios. Com certeza, não tem o porquê ser diferente, né? Perfeito. Todo o trabalho de comunicação de veículos, o trabalho que a gente faz na agência, o trabalho das gurias aqui no comercial, não é vender por vender. O nosso objetivo é fazer com que o cliente também tenha uma experiência, assim como Perfeito. A gente quer que o cliente do cliente tenha uma experiência, mas uma experiência positiva e que retorne para ele, né? Porque a gente sabe que são investimentos, mas a gente sabe que são investimentos que valem a pena, porque são estudados, porque a gente não está trabalhando daquela maneira antiga, assim, de tipo assim, tem que fazer. Não. Até acho que nunca foi sempre assim, né? Acho que em alguns momentos a gente vive algumas impulsividades, mas a maior parte, eu pelo menos estou há alguns anos trabalhando nessa relação, sempre foi baseado em pesquisa, sempre foi baseado em estudo, e quando a gente chega lá no cliente com uma proposta, é porque aquilo condiz com o estudo do cliente, com o planejamento do cliente, e aí a partir disso existe uma gama de possibilidades de se trabalhar dentro dos teus 30 segundos, do teu 1 minuto ou do evento, porque a gente tem alguns eventos, tem algumas interações, a gente tem, agora mesmo estava conversando com o Fabiano que a gente tem produtos que interagem da Atlântida com o digital da Atlântida, e aí que eu digo o quanto é importante se complementar, né? Porque se até os veículos, né, estão unindo o digital com o tradicional, por que o cliente faria diferente, né? Então, enfim, tem aí esse monte de informações. Está à disposição essas informações, Fabiano? Eles estão à disposição, sim. Elas não estão à disposição num ambiente tipo num site, mas quem tiver interesse de ter essas informações, por favor, entre em contato conosco, pode entrar em contato comigo mesmo, ou no Instagram, ou através do meu e-mail, a gente pode colocar Fabiano, aqui também, da rádio. E a gente vai disponibilizar, porque é importante que essas informações elas estejam acessíveis e estejam a qualquer momento aptas a tirar dúvidas, a fortalecer convicções, a mudar alguma opinião também. É importante que as pessoas tenham acesso e façam uma leitura adequada ao seu negócio também, entendendo como que aquelas informações acabam por impactar a sua rotina de trabalho. A gente quer muito poder construir juntos, e essas pesquisas elas são parte desse movimento. O Cápsula, ele é uma pesquisa que eu acho muito interessante, assim, o persona nem se fala, né, porque estudar o comportamento da tua região, né, tipo assim, não é que lá existe o cara que não vê TV. Claro que aqui a gente vai ter também isso, mas estudar o comportamento regional aqui né, primordial. Mas o Cápsula eu achei muito interessante, porque a gente está vivendo num momento de transformação. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente está vindo aí, por exemplo, vou trazer o digital, tá? Tu tem Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho LinkedIn, YouTube, a gente tem N, né, plataformas. Nós somos uma geração multimídia. A geração alfa já não. A geração alfa já tem só YouTube e Netflix, Exato. Né? Como trabalhar com isso quando essa geração for a nossa consumidora, né? Como pensar nesse futuro, pensar nesse cenário, e aí o Cápsula traz esse estudo segmentado, né? No setor automobilístico, no setor de moda, e trazendo visões futuras de tipo, esse comportamento tá indo para esse lado. O que seria ideal de fazer pra gente, quando chegar lá na frente, estar bem estabelecido, com uma marca bem posicionada. Tá aqui a resposta já, sabe? De novo planejamento, né? Planejamento. Não dá pra deixar fazer lá, depois que já aconteceu.
E aí os veículos estão aqui dando todo esse suporte de informação, né? Sem Isso dúvida. que eu acho bárbaro, porque quando tu trabalha fazendo as coisas sem planejar e por fazer, realmente o retorno vai ser bem mais difícil de vir, né? Agora, tu ter todas essas bases de informações, e a gente fala de uma persona, do cápsula, de uma pesquisa que a agência faz, de uma pesquisa de observação, o próprio cliente fazendo, não tem erro, né? Não tem erro. E Raquel, uma coisa que é muito importante ser falado aqui, e então, o nosso papo ele traz isso desde o início, é que é nosso interesse realizar um crescimento sustentável por parte do nosso parceiro. Né? O que é esse crescimento sustentável? É entender que a evolução, os movimentos que acontecem a partir de investimento de mídia, seja ele em rádio, seja ele em TV, eu faço questão de citar os outros veículos porque volto a dizer, o nosso atendimento é um atendimento consultivo, entendendo a realidade de cada um dos nossos parceiros. Os nossos colegas do departamento comercial têm a possibilidade, a partir de conhecer o nosso mix de produtos, de opções, indicar aquilo que lhes parece ser o mais adequado para a realidade e para o momento de cada parceiro. Então, realizar o crescimento sustentável é entender de que maneira esse cliente pode, a curto, médio e longo prazo, realizar um investimento de mídia que seja capaz de lhe trazer resultado e, naturalmente, seja capaz de ampliar o seu investimento para que a gente tenha também uma penetração maior em todos os nossos veículos. Isso é nosso compromisso. Exatamente, é a sustentabilidade, né? A gente Perfeito. oferecer algo para que, desde o resultado desse algo, a gente possa crescer e cada vez ir levando mais resultado, mais experiência para o nosso cliente também, né, Fabiano? Perfeito. Nós falávamos antes, me permite, Raquel, nós falávamos sobre o digital, sobre a mídia on-air e também sobre eventos. Eu cito um evento, uma atividade realizada pela Atlântida que é muito, para mim é um exemplo muito grande disso, que é o Point Atlântida. O Point Atlântida ele leva para dentro das escolas de ensino médio de Santa Maria, já há 10 anos, uma experiência de música para adolescentes, que na grande maioria menores de 18 anos, que não têm acesso às casas noturnas, mas que nesse dia têm acesso às bandas que gostam, aos DJs que gostam, a um dia que é naturalmente muito esperado por eles. Existe algumas escolas da cidade, inclusive, que naquele dia eles têm o uso do uniforme e tudo mais, naquele dia eles liberam o uso do uniforme porque eles entendem que é um dia de festa. Entendi. E por que eu trago esse exemplo e essa situação? Porque é um dia especial para eles. É uma experiência positiva que repercute outros tantos dias. Liderada por uma marca, que é uma emissora de rádio estabelecida, que também trabalha sobre isso no digital, mas que leva para eles uma experiência em loco capaz de fazer que aquela marca, a marca da emissora, dos artistas que estão lá e naturalmente dos parceiros que nos acompanham e apresentam este evento, seja marcada como algo extremamente positivo na relação que eles têm a partir daquele momento com essas marcas, seja a primeira vez que se relacionam, seja um fortalecimento dessa relação. Então o Point me parece um exemplo bem importante desse movimento. Que eles levam pro resto da vida, né? Numa fase de muitas descobertas, numa fase de algumas afirmações. Então é importante também, pensando no Point ali, entender quais são os nossos parceiros comerciais que têm fit com esta fatia. Claro. Quem são aqueles clientes que teriam uma relação natural com este público? Um exemplo, sem citar marcas, um CFC. Essa galera daqui a pouco vai fazer 18 anos. Fica a dica aí, ó, CFCs. Vai fazer 18 anos. Eles naturalmente vão precisar da carteira de motorista e tudo mais. Só citei o exemplo dos CFCs para mostrar que nós pensamos nisso. Sim. Né? E aí tu faz parte da construção dessa grande experiência na vida deles, e quando chegar o momento deles consumirem, né, o produto ou o serviço, eles vão, óbvio, a primeira marca que E é isso que nos deixa à vontade também para abordar um CFC e dizer, olha, isso tem tudo a ver contigo. Isso. Mas né? também tem que a própria empresa mas também a própria empresa tem que ter essa consciência, né? Tem que ter esse estudo de perfil, de planejamento, enfim, para poder direcionar melhor e para poder, quando tu chegar lá, ou comercial, eles entenderem que perceber que de fato faz sentido. Exatamente. Bom, Fabiano, acho que era isso. Que baita papo. Acho que informamos bastante. Obrigada para quem ficou até aí agora, mas eu acho que é realmente importante a gente falar sobre rádio, falar sobre o que acontece por trás de toda a programação, né? Porque não é só ir ali apertar um botãozinho, tem toda uma construção.
Se vocês ficarem com dúvidas, eu vou deixar o contato do Fabiano. Por favor. Os meus contatos estão aqui. A gente está à disposição para conversar. O Fabiano já participou comigo lá no Bate-Papo Divertido, junto com os estudantes das universidades. Vamos ver se repetimos. Que foi muito legal. Está na construção, nesse caminho de levar informação. Então, estamos à disposição. Para qualquer dúvida, é só seguir aí no perfil da Atlântida, no perfil do Fabiano e perguntar. A gente está aí para isso, né, Fabiano? Verdade. Galera, quero agradecer pela oportunidade de falar sobre rádio. É algo que eu sou apaixonado. É um veículo que está constantemente em transformação e isso é muito gostoso também. Isso que a gente falou aqui mostra um pouco desses movimentos. Te agradecer pela visita. Sempre bom falar contigo. Já te falei sobre a importância do trabalho que você está fazendo e de como é sensível o teu olhar a respeito disso e extremamente assertivo também. Então quero te parabenizar e te agradecer pela visita. Obrigada. Valeu. Obrigada, gente.